Olá, saudações. Esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal Cultura em Tópicos do YouTube. É bom lembrar que nós trabalhamos com apoio cultural de selo editorial Temporal e também dos livros que foram lançados recentemente, a coleção Sócrates Bonfim, que você pode adquirir através dos telefones que vão ser disponibilizados na descrição. Essa aqui é a coleção do box com 5 livros autorais do Dr. Sócrates que retratam a economia do estado do Amazonas das décadas de 60. Muitas coisas que foram faladas dessas 5 obras ainda continuam permanentes e bem atuais. Também foi lançado recentemente a biografia do Dr. Sócrates Bonfim. Você que aprecia os estudos amazônicos, é importante conhecer essa obra desse polímata amazonense com grande desenvoltura na questão do desenvolvimento econômico no nosso estado. Hoje nós recebemos na bancada o escritor Carlos Almir, que lança ainda esse mês o livro A Professora e o Poeta. É uma continuidade de um livro de memórias que ele lançou em 2024, O Médico e o Poeta, que naquele momento ele retratou as memórias que viveu com seu pai. Nesse segundo lançamento, que é uma continuidade das memórias familiares, ele discorre sobre a sua relação com a sua genitora. É um livro com a característica de um poeta que agora está incursionando pela prosa. E é com grande honra que nós recebemos hoje na bancada o Carlos Almir. Seja bem-vindo, Carlos Almir, ao Cultura em Tópicos. Muito obrigado, Elcias. Na verdade, a honra é toda minha. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui, pelo seu programa, que é muito visto, pela divulgação e espaço que você está me dando. Uma grande oportunidade e eu te agradeço de coração. Carlos Almir, qual foi a inspiração, a ideia para escrever esse livro da sua mãe, o livro de memórias que retrata a sua relação com ela? Da onde surge essa ideia? Foi uma continuidade do primeiro trabalho de livro de memórias ou teve outros motivos? Ou também foi um conjunto de motivos? Foi um conjunto de motivos, mas não deixa de ser uma continuidade. Porque, na verdade, quando meu pai faleceu, eu tive a ideia de fazer um livro contando a história dele, porque ele foi um médico importante aqui em Manaus. E ao homenageá-lo, eu homenageei a minha família paterna. Na verdade, é uma história que envolve a família paterna toda. E nesse momento, quando eu fiz o livro do meu pai, eu tive a ideia de fazer o livro da minha mãe, porque ela também tem uma história muito rica, interessante. A família dela teve um papel importante para o Amazonas. Então, eu me senti feliz e, ao mesmo tempo, na obrigação. Obrigação é uma forma que parece... Não quero dizer que seja obrigação. No dever até de fazer esse livro, não porque ela insistia. Na verdade, ela nem sabia. Mas porque é um ato de amor. Na verdade, os 2 livros são homenagens. Eles são os livros que querem homenagear a minha família, porque o que eles fizeram por mim e por todos os meus primos, não só o meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, tanto de um lado e de outro, que continuam fazendo, eles, por exemplo, nos ensinaram a ser irmãos, mesmo sendo primos. Não existe, por exemplo, na minha cabeça, a possibilidade de um primo meu me pedir ajuda e eu não oferecer essa ajuda. Da mesma maneira, se eu pedir alguma coisa, eu sei que os meus primos me ajudarão. Então, esse legado, essa
estrutura familiar, esse amor, não há outra palavra, esse amor que eles deixaram impregnado na gente, de uma certa maneira transparecem nos livros. Agora, Carlos, esse livro também traça um paralelo entre a arquitetura urbana, a transformação de uma cidade, no caso, o cenário é a cidade de Manaus, um paralelo com também as lembranças, as memórias familiares. De que forma tu trabalhastes essa arquitetura e a questão familiar? Como é que foi o processo de escrita criativa para Sim, conciliar esses dois caminhos? cada livro ele tem um tom diferente. Então, ao mesmo tempo que eu peguei o tom do livro do meu pai, eu demorei um tempo, desde 2023, para pegar o tom do livro da minha mãe. Então, Manaus aparece como um pano de fundo de uma história. Na verdade, o livro é todo. Eu retrato imagens, eu retrato ações, eu retrato acontecimentos. Não me interessa, por exemplo, neste livro, né? Em que escola ela estudou. Me interessa o caminho que ela fazia até a escola, a relação dela com o irmão que levava ela para a escola, as brincadeiras, que na verdade são dela, mas são de uma Manaus que não existe mais. E sendo um livro de memórias, memórias tem poucas páginas, né? Você retratar isso com uma história que ao mesmo tempo seja uma história familiar, mas que alcance os leitores a perceberem como era o clima de Manaus dos anos 40 em diante. Quer dizer, o cenário, a história começa nos anos 40 Nos anos 40. e se estende até a atualidade? Se estende até a atualidade. Isso acontece porque eu usei esse sistema de imagens. Para você fazer um livro pequeno como esse, e ao mesmo tempo rico, eu me utilizei de passagens da vida dela que muitas vezes eles não são obrigados a se interligar. Assim, eu tenho como contar uma história de vários anos, poder voltar no tempo e ao mesmo tempo ir para frente e contar, tipo, eu me lembro daquela vez em que aconteceu isso. Também teve a vez em que isso. E ao mesmo tempo que eu cito o cenário urbano de Manaus, uma Manaus que tinha ônibus de madeira, uma Manaus de 4 ou 5 cinemas, uma Manaus arborizada, uma Manaus em que as ruas centrais eram largas, em que o transporte principal era o bonde, em que ele se encerrava no bairro de Flores. Então, essa memória dela da infância, ela perdura de uma certa maneira no futuro, porque o clima do livro começa o livro é quase, no capítulo em que fala da infância, é quase um encantamento o tempo todo. Talvez as pessoas leiam e perguntem, isso não aconteceu assim. Aconteceu assim, porque era uma outra Manaus e porque era uma memória de uma criança, não era uma memória minha. Então, esse clima que começa o livro, na verdade, o livro começa um pouco antes, no prólogo, porque eu conto no prólogo o AVC que ela teve para depois e para a infância. Mas o capítulo mesmo da infância, ele começa nesse clima de encantamento e com o passar dos capítulos, o encantamento, ela vai crescendo, né? Então o encantamento ele vai até o final, mas não com a mesma intensidade. Isso foi proposital. Esse encantamento que tu te referes seria uma escrita próxima à escrita poética? Sim, na verdade é uma prosa poética, né? É o que eu tento fazer. E ao mesmo tempo, eu tive o cuidado de não ser demais, entendeu? Para não ficar aquela coisa muito piegas, porque a minha mãe não era nada piegas. A minha mãe era de ação, né? Então, eu quis retratar ela não como uma heroína, mas como uma pessoa de carne e osso que lutou. E a principal qualidade da minha mãe é que ela amou todos nós, como ama. Ela está viva ainda, graças a Deus. O amor dela é que perdura no livro.
E como é que tu pensas hoje, como é que tu enxergas a professora e a mãe? Aonde é que a professora teve influência na tua educação, educação dos teus irmãos? Como é que foi essa mistura da professora e da mãe na educação dos filhos? Ah, total, né? Porque ao mesmo tempo que ela deixava brincar, deixava a gente livre, no momento da escola, ela era muito exigente e disciplinadora. Com os meus irmãos, ela teve um certo sucesso nesse campo aí. Comigo, ela sofreu um pouco, porque eu acho que eu fui que dei mais trabalho. Eu era um aluno, chegou a uma determinada idade que eu me tornei bagunceiro, assim. Então, mas hoje eu vi ela há pouco tempo dizendo que ela não podia demonstrar, mas ela tinha orgulho de algumas coisas que eu fazia que ela não podia demonstrar naquela época. Tipo, eu já fazia algumas letras, já criava alguma coisa que podia não ser arte, mas que já era alguma coisa, mas que causava bagunça e tal. Então, essa imaginação aí, ela tinha orgulho, mas na época eu levei muitas broncas bem dadas e bem merecidas. E, ao mesmo tempo que ela era exigente na escola, ela era e é um doce de mãe, né? Lutou muito pela gente, fez muito pela gente, tornou a gente, assim, todos são trabalhadores, estudiosos e gente do bem. Agora, ela exerceu o magistério, tu lembras assim, tu retratas no livro as escolas, o período do magistério que ela exerceu, Sim, o período exato não, porque o livro não tem esse viés. esse cunho Mas autobiográfico, né? mas ela foi concursada, né, da SEDUC. Então ela deu aula como professora, formada em pedagogia, e ela deu aula no Antenor Sarmento, Benjamin Constant, Frei Silvio Vaguege, que são escolas públicas estaduais, e outros lugares. E depois ela fez um outro concurso e passou para tem uma outra cadeira que chama, mas era uma cadeira de supervisão. Aí ela chegou a ser supervisora de escola. Esses dois livros de memórias, tanto o primeiro quanto o segundo, tu pensas que ele foi uma espécie de terapia de cura de algumas mazelas? A questão do primeiro, no qual tu perdes o teu pai, e nesse segundo, onde tua mãe se encontra enferma, tu acreditas que a escrita também ajuda no processo de cura, Carlos? Mas para mim é exatamente isso. Não só nesse livro. Todo livro que eu escrevo é para eu não ir para o psiquiatra, entendeu? Porque faz bem para minha mente. E quando eu termino o livro, é um alívio. Esse livro, quando eu terminei, foi um alívio enorme, porque você tem medo de não conseguir terminar, né? Não é um livro, ele é singelo, mas não é um livro fácil de escrever. É isso, não é um livro fácil de escrever. É um livro que é difícil, porque você retratar, por exemplo, uma mesa de conversa no domingo, é difícil de passar a emoção que eu quero passar para o leitor, mas eu fiquei orgulhoso com o resultado, eu acredito que eu tenha conseguido. O livro está bonito e eu acho que as pessoas vão gostar. Carlos Almir, a sua mãe como professora, ela era uma professora rígida, branda ou flexível? Ela era uma professora amorosa. Eu não assisti a aula com ela, mas eu sei porque até hoje ela recorda de alguns alunos, né? Ela, por exemplo, ela contava uma história, ela disse, oh meu Deus, até hoje dói no meu coração, porque eu pedi para um aluno meu baixar a cabeça, era uma criança, né? E ele não baixou. Aí eu fui lá e disse, fulano, por que você não baixa a cabeça? Ele disse, não, professor, é porque o meu olho é de vidro e eu não estou podendo baixar a cabeça. Ela disse, não, então, tranquilo. Então, são coisas de uma pessoa que trabalhou como professora há muitos anos e ainda recorda dos alunos, né? Então, só uma pessoa muito amorosa tem esse... Nasceu para ser professora, né?
Tu falasses que não foi uma tarefa fácil escrever esse livro, como o primeiro também. E como é que foi o processo de escrita, já que tu és um funcionário público também, assume essas duas funções É, de funcionário público e de escritor? Como é que foi o processo da escrita desse projeto e do projeto anterior também? é caótico, né? Na verdade, a última vez que eu falei com você, a gente fez a entrevista, eu até falei que agora eu estou tentando me organizar, tentando trabalhar num turno, no turno noturno e tal, para não atrapalhar. Mas isso não vingou ainda, não consegui separar as duas coisas. É caótico porque, ao mesmo tempo que é a minha terapia, eu não posso dizer que é uma diversão para mim. É uma coisa que eu preciso terminar. Eu começo e eu preciso terminar aquilo. E muitas vezes no dia a dia, na luta do dia a dia, você. Porque não é só o funcionário público, é o pai, é o marido. Você tem que. Eu tenho filha pequena, às vezes ela precisa de ajuda, de orientação, e você para. Você está no meio escrevendo e para atender, o que para mim é um prazer, mas foi feito assim na luta. E eu acho até que numa segunda edição eu vou rever, embora tenha ficado bom da maneira que eu quero, mas enquanto o livro não sai da mão da gente, a gente quer alterar, né? Mas eu fiquei feliz com o resultado, eu fiquei feliz em ter conseguido terminar. O livro, como eu disse para você no início da conversa, é um resgate de pessoas que não estão mais aqui. Porque eu fiz o livro para minha mãe, mas eu fiz o livro para os meus tios também, os irmãos dela. Assim como eu fiz o livro do meu pai, eu fiz para os meus tios também. E a grande maioria já não está mais entre nós. No caso agora, os tios maternos. Maternos, é. É retrata o lado familiar da tua mãe, dos tios, dos Sim, as avós. brincadeiras de criança, eles já foram retratados em alguns trabalhos e acredito até que em alguns livros, mas nunca tinham retratado eles criança. E são brincadeiras reais, porque a minha mãe me contava. Ela gosta de contar as histórias do que ela fazia quando criança. E eu consegui retratar isso. Eu quase faço uma besteira. Qual seria a besteira? Eu cheguei a ligar para alguns primos meus e disse assim: me diz aí os cargos que os teus pais, que o teu pai ocupou. Fiz isso para várias pessoas, porque eles ocuparam muitos cargos importantes e tal, e eles me listaram, me deram datas. Aí eu cheguei a uma determinada conclusão e disse: eu não preciso citar isso. Eu quero que eles sejam crianças. Então, eu retratei eles crianças e também adultos um pouco, mas eu quis retratar essa imagem da família e também de uma Manaus que não existe mais. Carlos, qual foi a lição significativa que a tua mãe Isabel, a professora Isabel, do livro, deixou na tua história pessoal e dos teus irmãos? Qual foi a marca registrada dela nessa jornada? Amor, né? Amor. Assim, se você for entrevistar um filho, talvez em geral ele diga isso. Mas amar como a minha mãe nos amou, eu ainda não vi. Ela fez coisas por mim, continua fazendo, que são poesia pura. E além disso, ela era de ação. Vou te contar um fato que parece loucura. Eu até hoje, se eu perguntar dela e ela me explicar, ela já me explicou várias vezes, mas eu não entendo a razão. Ela, por exemplo, na loucura do dia a dia, porque ela era dona de casa, ela trabalhava concursada na escola, ela era mãe, parece uma coisa comum, mas nós estudávamos em 4 escolas diferentes. Meu irmão estudava no Colégio Militar, outro era no Dom Bosco, minha irmã na Auxiliadora e eu no Idanelson. A Renata, que é a mais nova, ainda não tinha nascido. Então ele ia buscar todo mundo na escola, aquela correria, aquela coisa que parece uma coisa do dia a dia, mas que não é. Outra que eu vou tocar agora, que é uma coisa que eu te falei que eu passei a minha vida inteira sem tocar neste assunto, mas no livro do meu pai e da minha mãe eu me vi obrigado.
A minha mãe, eu tenho um problema físico. Minha mãe me colocou de pé inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Teve situações em que eu estava de cama, de cadeira de roda, sofrido. Quem me levantou não foi a estrutura que estava à minha volta, foi a minha mãe. A minha mãe chegou a se jogar no chão quando eu estava caindo de muleta para eu não, porque eu estava com pinos e tal, para eu não me machucar, ela se jogou para eu cair em cima dela. Então, se isso não é amor, eu não sei o que é. Então, o que ela deixou e deixa, porque ela tá viva aí para me ouvir, e é por isso que eu fiz o livro. Não há outra razão que eu tenha feito o livro, senão para demonstrar o amor que ela fez por nós. Quando eu falo obrigação, que eu falei, não é uma obrigação propriamente dita. É um dever moral, é um dever afetivo, é um dever que eu acho que toda família deveria fazer isso. Toda família tem pessoas inesquecíveis que passam pela vida da gente. A forma de você contar a história dessas pessoas é eternizar essas pessoas. Então isso, para mim, é o mais importante. É o amor que ela deixou para a gente. O exemplo, o trabalho, nada foi fácil, sempre com muito trabalho e sempre com muita luta. Agora, juntando as duas memórias, as duas obras, como é que era a vida familiar do casal, dos teus pais? Como é que era o ambiente familiar no qual tu foste criado? Era um ambiente muito rico em todos os sentidos. Ao mesmo tempo que o meu pai era um brincalhão, ele fazia brincadeiras assim, declamava uma poesia de cor e dizia quem é o autor. E eu tinha que responder, ou os meus irmãos tinham que responder. Fulano escreveu isso, fulano escreveu aquilo, lê isso aqui, Carlos. Entendeu? E a minha mãe era professora. E ao mesmo tempo, ela teve um pai que era assim, estilo Sócrates Bonfim. Um cara de uma inteligência extraordinária, entendeu? Que passou para ela uma cultura muito grande. Então, ela também trazia livros para casa, ela indicava a gente o que ler, ela acompanhava a gente nas tarefas. Às vezes a tarefa estava descrevendo uma coisa, ela dizia, meu filho, isso não é bem assim, isso foi assim. Porque eles realmente tinham muita cultura, além deles se darem bem, o ambiente ser suave. A minha vida, a vida da gente, quando criança, aos domingos, era uma festa, porque a família inteira ia para a nossa casa e minha mãe não se importava que bagunçassem, que as crianças entrassem, que pegassem as coisas. Então, era criança correndo em cima do muro, em cima do telhado, ao mesmo tempo que ela estava controlando, entendeu? Aquela coisa dos primos que eu falei, que todos eles fizeram, meus tios fizeram, a gente ser unido, a gente se reunia sempre. Meus primos são como irmãos para mim. Então isso é o que eu acho que é mais importante, porque o clima da família, ele passa no tempo, né? Você passa para as outras gerações. E a questão do lado de formação religiosa dos seus pais, como é que foi essa formação? Sim, meu pai era católico e minha mãe é espírita, mas ao mesmo tempo que eles conseguiam conviver harmonicamente, né? Eu sou católico, mas não foi uma imposição, né? E ao passo que a minha mãe, ela também frequenta a Igreja Católica, e nada tem contra a Igreja Católica, ela é admiradora da Igreja Católica. Não existia essa questão de disputa, ou qual a minha religião é que está certa. Ela me orientou assim como meu pai me orientou. E deixava a gente livre no sentido de que o importante era ser cristão. Mas hoje em dia eu acho até que a minha mãe é mais católica do que espírita. Carlos Almir, o que tu pensas da família atual, da formação familiar atual, fazendo um paralelo com as tuas memórias daquela família que te acompanhou, das memórias do passado? O que mudou e o que tu podes fazer uma comparação e fazer uma síntese do que foi perdido, do que falta concernente àquele modelo lá que tu vivestes na tua casa junto com os teus irmãos? Cada realidade é uma realidade, né?
Eu não sou um expert assim, não quero dar lição de moral a ninguém, mas é a minha realidade e o que eu vejo. Hoje falta em muitos lugares a questão de hierarquia, a questão de respeito, a questão de amor, a questão do filho saber que ele é o filho e que o pai, a mãe, é aquela coisa de honrar pai e mãe, né? Hoje em dia você vê o filho mandando no pai, dizendo eu quero isso, quero aquilo, eu quero aquela coisa que é mais cara. É... Isso não existe. Isso não existe. O pai impotente é a pior coisa que existe. A maior prova de amor, na minha opinião, que tem é você saber dizer não. Porque imagine se tudo que os meus filhos quisessem eu desse. Nem eu tenho condições, mas mesmo se tivesse, eu daria. A pessoa precisa saber que existe um limite, mas existe uma degradação, inclusive moral, né? Que eu não quero entrar muito nessa seara, mas você deixar filhos ainda menores, sozinhos, numa festa, em que rola bebida, rola de tudo, rola droga, é um perigo para todos nós. A família precisa ser resgatada. Se você for falar do lado cultural, nem é risível, porque você vai numa festa de 15 anos, nada contra, meu Deus, cada um na sua, mas é funk do começo ao fim, umas letras que se eu sentar eu faço, desculpa aí os funkeiros, mas eu faço 500. Nossa, quer dizer, você sai de uma coisa poética, uma linguagem bonita, para uma linguagem pobre, que não pode ser chamada nem de arte. Eu não sei o que é aquilo, eu não sei como é que conseguem vender aquilo. Então, é preciso haver um resgate. Existe uma confusão hoje do que é belo, né? Do que é belo. Você escreve, você sabe disso. Você está contando uma história, por mais que seja uma passagem simples da história, você tem que escrever de uma maneira que as pessoas tenham uma visão e uma leitura que seja agradável, bela, suave. Então, tu pensas que esse livro é um resgate de uma memória familiar, afetiva, de relações sólidas, de hierarquia, de respeito. O leitor pode esperar esse resgate dessas memórias familiares e também aprender na leitura os modelos que realmente funcionavam, formando cidadãos preparados para enfrentar a questão social, cidadãos de bem. É isso? É isso. Mas eu quero fazer um resgate aqui do que eu falei anteriormente, uma correção. Não é bem uma correção, é um complemento. Quando eu falo assim, a leitura tem que ser suave, bela e tal, é pelo estilo do livro. Por exemplo, um romance, muitas vezes, você tem linguagens pesadas, mas que fazem parte do romance. Vou dar um exemplo aqui de um cara que eu admiro demais. O Milton Atum, que é um grande romancista, um orgulho para a gente, né? Eu vi numa entrevista dele que ele disse que quando ele escreveu Dois Irmãos, ele teve um problema muito grande com a família, porque ele retratou uma obra de ficção que tinha alguma coisa que lembrava alguma situação da família. E ele disse assim, se for para não escrever uma família com conflito, com problema, eu nem faço. E eu entendo o que ele quis dizer. Ele quis dizer que num romance você tem aquela literatura que é o caminho do herói, né? O herói ele tem um ápice e depois ele tem uma queda. Isso faz parte da estrutura do romance. Mas um livro de memórias, não. É o real. É o real. Sim. O livro de memórias é o real. E graças a Deus, eu só tenho elogios à criação que eu tive. Eles eram espetaculares, eles são minha mãe é espetacular, meu avô era um sujeito que veio do interior, se tornou desembargador por
brio próprio, por condição própria, sem dever nada a ninguém, um sujeito honesto, trabalhador e tal, inteligentíssimo. Então, e que deixou esse legado de amor para a gente, entendeu? Então, graças a Deus, eu pude contar essa história. É uma homenagem, mas é uma homenagem verdadeira. Eu estou conversando aqui com Carlos Almi, escritor que vai lançar agora esse mês esse livro aqui, A Professora e o Poeta, e nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as narrativas em imagens. Esse é o Cultura em Tópicos, hoje com Carlos Almi, falando do seu mais novo trabalho, o trabalho de um livro de memórias, hoje, nesse retratando sua mãe, a professora e o poeta. E nós vamos entrar nesse segundo bloco com as narrativas em imagens. Eu vou pedir para o Guilherme soltar a primeira imagem na tela. Olha aí, Essa é a sua mãe em 2 momentos. Esse primeiro momento aí, Carlos. ela está como estudante de pedagogia na UFAM, a gata. E esse segundo momento aí? Isso é uma imagem na casa dela, né? É uma foto de família, quando ela era jovem. E como é que foi a juventude da sua mãe? O que ela ia em festas, estudava muito, o perfil dela? Não, ela não podia ir tanto em festas, né? Porque o meu avô liberava ir para as festas em determinadas condições. Ela tinha que ir com meu tio Felismino ajudando ali, levar ela na festa, enfim, olhar ela na festa. Mas foi uma juventude muito bonita, porque, como eu disse, era uma outra Manaus. Ela frequentava muito o Ideal Clube, Ah, e o padrinho dela era diretor de lá, que era o Raimundo Nogueira, era um advogado importante aqui em Manaus. Ele era diretor e ela frequentava o Ideal Clube, ia para os bailes e tudo. E foi a juventude da época de Manaus, em que as famílias se encontravam, né, em que todo mundo se conhecia, em que os bailes eram respeitosos, todo mundo se divertia tranquilamente. E, assim, ela continuou tendo essa juventude até ela casar, né? Foi uma juventude que era saudável. Era bonito de ver a união dela com os irmãos. agora, os teus avós maternos, o que eles exerciam de profissão? Sim, o meu avô, ele saiu de Urucurituba. Ele nasceu Qual o em nome dele, Carlos? Felismino Francisco Soares. Sim. Ele nasceu em 1902. Foi professor antes, na juventude, professor de História Geral nos colégios. E depois ele se formou em Direito. Ele se formou em 1932 na Universidade Federal do Amazonas. Ele chegou a ser deputado estadual, foi cassado pelo golpe de Getúlio Vargas. Depois ele foi eleito deputado federal, mas como ele se tornou desembargador, ele não chegou a assumir deputado federal porque ele foi suplente. Ele ia assumir e ele se tornou desembargador. E aí ele não assumiu como deputado federal. Ele era um cara inteligentíssimo, assim. Ele escreveu 3 livros de poemas, ele fazia músicas, fazia valsa e tal. Era um cara de uma visão extraordinária, de uma cultura que encantava a gente. E a sua avó? A minha avó. Minha Sua avó era avó materna. dona de casa. Minha mãe conta que ela era amorosa demais, que o meu avô era mais durão e tal, e ela era sempre a que contemporizava, né? Era sempre a amorosa, que estava acompanhando os filhos. E ela teve quantos irmãos?
a sua mãe? A minha mãe, salvo engano, 5. 5 irmãos. 5. Assim de E cabeça. moravam aonde aqui em Manaus? Qual bairro? Sim, no centro da cidade. Eles nasceram na rua Isabel 295. Hoje é uma vila de casas, por quê? Porque quando meu avô ele construiu a casa lá e tinha um terreno muito grande para frente, era uma alameda. Então os meus tios todos fizeram casa lá, eles moraram muito tempo lá, se tornou uma vila. A minha mãe não morou porque o meu pai construiu uma casa no Adrianópolis. A minha mãe quando casou com meu pai, né? E aí eles moraram muito tempo no centro. Aí depois foram para vários bairros de Manaus. Assim, um morou no Aleixo, outro no Parque das Laranjeiras. Mas, assim, só para você ter uma ideia, eu não ia nem tocar nesse assunto, mas só para você ver como é a vida, lá na minha mãe era assim, tinha o quarto das moças e o quarto dos rapazes, né? E meu avô não só recebia os filhos, como ele recebia sobrinhos do interior, filhos de amigos, ele recebia na casa dele para estudar. Então, muita gente morou na casa do meu avô, que ele recebia e ajudava, colocava para estudar. Desse quarto, do mesmo quarto em que moravam as crianças, nós tivemos secretário de Educação, secretário de Saúde, ouvidor do Estado, conselheiro do Tribunal de Contas, chefe de gabinete. Não é que era o meu avô o influente, não é isso. E nem eu quero passar uma coisa de pedantismo, não é isso. É porque isso que eu estou falando foram em várias gestões diferentes, de vários governadores, em várias épocas em que o meu avô já tinha até falecido há muitos anos. O que eu quero dizer é que o legado da cultura é muito importante. O legado do estudo é muito importante. Então, são pessoas que tiveram uma contribuição sensacional para o Estado. Teve superintendente da Sudam. Então, é um negócio que você pensar que de uma mesma casa, aquelas mesmas pessoas se tornaram várias diferentes. A irmã do meu avô Felismino, que eu até cito ela no livro, chamava Isabel Soares Nogueira. Ela foi diretora do Gustavo Capanema durante 10 anos. Ela ergueu o Gustavo Capanema. Ela cuidava de 82 criancinhas que moravam lá. Ela foi secretária de Educação. E hoje são nomes que não são lembrados. Existia uma maternidade antigamente com o nome dela, mas tiraram para botar o nome de uma outra pessoa. Não que eu queira que sejam lembrados, a gente não estava ligando para isso, quando eu digo a gente, eles, né? Não estavam ligando para isso, e nem eu. Mas quando eu homenageei, eu tenho uma oportunidade, Deus me deu, eu vou usar a palavra dom. Nós sabemos que não é exatamente isso. Tem muito rigor e muito trabalho no que a gente escreve. Mas se eu tenho uma certa facilidade em escrever, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu não ia homenageá-los? É claro que eu iria, né? Então, são pessoas que de um mesmo local ajudaram muito a sociedade. Então, eu tenho que ter orgulho disso. Se ninguém tem, se ninguém lembra, se tudo se acaba nesse estado para dar nome para políticos, para coisas que às vezes não tem tanta importância, eu tenho que lembrá-los. Então, na realidade, Carlos, esses valores familiares, esses perfis dentro de uma família, eles estão extintos hoje, na realidade, né? Guilherme, solta mais uma imagem na tela para nós continuarmos as narrativas em imagens. Aí é o casamento dos seus pais, né? Esse é o casal 20. Aonde foi esse casamento? Foi na Igreja dos Remédios. Essas aí são as duas pessoas que eu devo tudo na minha vida. Meu pai e minha mãe. E então, Carlos, esse casamento durou, assim, depois que teu pai partiu, quanto tempo de duração esse matrimônio, esse sacramento desse matrimônio? Eu acho que foi cerca de 60 e poucos anos.
né? Tem que calcular aí. O casamento foi em 64, 24 de dezembro, salvo engano, de 64. Meu pai faleceu em 2021. Sim. Quantos filhos desse casamento? São 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. E se tu pudesses, assim, fazer uma declaração para sua mãe, uma frase, qual a frase que tu dirias para ela, em síntese, para reverenciá-la, agradecê-la? O que tu dirias? Seria a frase mais simples do mundo, e você me pegou agora de calça curta porque me deu uma emocionada aqui. Mas eu te amo, mãe. Obrigado por tudo. E você é o grande exemplo da minha vida. Vamos soltar mais uma imagem, Guilherme, para prosseguir as narrativas em imagens? Olha aí. Aí é o momento em que tu estás aí lendo o livro. O livro, né? Esse livro. Eu estou mostrando o livro para ela. Ela leu uma cópia antes de publicar, mas, na verdade, a minha mãe não está conseguindo. Ela fez uma operação de catarata e tudo, mas ela não está conseguindo mais ler. Tem até que rever essa operação aí. A letra eu pedi para ser maior, mas, enfim, aí eu estava lendo para ela e mostrando Hoje as ela coisas tem no quantos livro. anos? Tem 85. 85 anos. Mas com uma lucidez. Ela tá lúcida, mas minha mãe é uma batalhadora. Ela me deu exemplo em tudo. Minha mãe teve 2 AVCs. Você não vê ela reclamar. Ela que era uma pessoa ativa e que eu te falei que dirigia em 5 colégios diferentes, trabalhava, fazia tudo. Quando ela fez 71 anos, ela teve um AVC. Então, ela tem 85, né? São 14 anos aí de luta. Ela chegou a não andar e ela, com esforço muito grande, muita fisioterapia, foi afetado todo o lado esquerdo dela. Então, ela voltou a andar com muita dificuldade, muita luta mesmo, andar pouco com o andador, dessa cadeira aí até o quarto e tudo, com dificuldade. E é uma batalhadora, me deu um exemplo até nisso, porque não é fácil, não é fácil. Qualquer um, eu acho que teria entregado os pontos, né? Dito, não, eu não vou mais me esforçar para isso, porque dói, é uma dor física, né? E ela conseguiu se recuperar dentro do possível. Não vejo ela reclamar de nada. Uma resiliência incrível, um exemplo incrível. Com 83 anos, ela fez uma esterectomia, fez uma operação grande e estava firme, sem reclamar. Saiu do hospital com 2 dias. Entendeu? Então é espetacular. O que o leitor, Carlos Almir, pode esperar do livro A Professora e o Poeta? Ele pode esperar amor, pode esperar entrega, pode esperar a verdade, pode esperar uma história de gente de bem que luta e que é exemplo para um monte de gente, pode esperar um exemplo para uma família, pode esperar reconhecimento, gratidão e tudo isso junto, mas contando a história de Manaus. Entendeu? Quando eu falo de Manaus, é Manaus dos anos 40, de coisas simples, por exemplo, banhos de igarapé. Meu avô tinha um sítio que era em Flores, chamava o Sítio do Guanumbi. O bonde não alcançava lá, ou era onde o bonde chegava próximo, mas não alcançava. De uma Manaus que as pessoas tomavam banho de igarapé, os igarapés eram límpidos, que as crianças podiam brincar livremente, né? Que as pessoas se encontravam nos cafés, nos cinemas. Então, isso tudo está em volta da história familiar. Então, o leitor pode esperar tudo isso e muito mais, né? Carlos, os próximos projetos que estão na tua cabeça, o que tu pensas em seguir, voltar para a poesia, seguir no livro de memórias, dar um stand-by, o que espera o futuro em termos de planejamento? Eu quero fazer uma coisa diferente, para mim, que eu nunca fiz, e é um desafio, né? Meu pai nasceu numa cidade que não existe mais, chamada Remate de Males. Remate de Males foi para o fundo do rio.
era uma cidade importante do Alto Solimões, muito rica por causa da borracha. E pouco se fala dessa cidade. Eu quero fazer um romance de ficção ambientado nessa cidade, em que eu vou colocar uma família nessa cidade que não é a minha família, porque eu sou muito fã do Gabriel Garcia Marques, entendeu? Então eu quero brincar um pouco. Eu quero contar uma história de uma família no Alto Solimões, mas com aquele realismo fantástico. Sim. Entendeu? Com fantasma, com tudo que eu tenho direito. Então o leitor pode esperar aí um romance fantástico. É uma brincadeira. E, Carlos, quando é que vai ser o lançamento do livro? 24 de julho, a partir das 18h30, no Ideal Clube, que foi escolhido no Ideal por 2 motivos. O diretor lá, o Turenco Bessa, é meu irmão, meu amigo de infância, e porque era o clube da juventude da minha mãe. E todos estão convidados, os telespectadores do Cultura em Tópicos Todos estão podem ir comparecer esse lançamento? Podem e devem, se quiserem, porque é uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira diferente. Então, a pessoa pode se dirigir lá, não há barreira na entrada, são todos convidados, vai ser uma noite muito agradável, de muito amor. Eu conversei aqui com Carlos Almi, poeta, escritor, que passeia entre a poesia, o livro de memórias, agora futuramente o romance fantástico. Conversa agradabilíssima, com lições significativas, atemporais sobre o modelo familiar perene, o modelo que todos nós buscamos. E eu queria pedir ao Carlos Almi as suas considerações finais. Eucias, eu quero te agradecer mais uma vez. Você é um cara que é um batalhador, um lutador da cultura, um cara que abre espaço para muita gente, e isso precisa ser reconhecido. E quero também agradecer ao meu leitor. Eu sou um escritor assim, que também luta para conseguir fazer o livro, para conseguir fazer livros de qualidade. E eu só tenho a agradecer tanto a você pelo espaço, pela consideração, pelo carinho de ter me convidado, e ao leitor que me acompanha. E aguardo sempre uma nova oportunidade de estar aqui com você, que sempre é muito bom, muito agradável. Eu queria agradecer ao Carlos Almi pela presença, ao Guilherme na técnica de som, ao apoio cultural do Selo Editorial Temporal, agradecer aos telespectadores do Cultura em Tópicos e, sobretudo, agradecer a Deus.